Bom, senhores, então sejam bem-vindos à nossa 8ª aula de radiobiologia, onde nós vamos falar sobre síndromes agudas da irradiação e os efeitos agudos e tardios da radioterapia, né? Então, na questão das síndromes agudas da irradiação, a gente tem uma questão de exposição e o tempo, né? Sobre exposição e tempo, então, a gente tem a síndrome prodrômica, o período latente, a manifestação da doença, recuperação ou morte. Então, a gente tem também o conceito de LD50, que é lethal dose, né? É a dose para qualquer agente material que causa uma mortalidade de 50% da população de uma amostra experimental, dentro de um período específico de tempo. Tá? Então, a primeira síndrome que a gente vai falar é a síndrome cerebrovascular. Ela acontece geralmente para doses muito altas, maiores que 100 graus, e essa morte acontece de 24 a 48 horas após a exposição. Esse valor de dose de 100 graus é da referência do Eric Hall, tá? Mas pode ter uma outra referência que diga um outro valor de dose. Eu prefiro o valor do Hall, porque o Hall é uma bibliografia padrão dentro da radiobiologia em radioterapia, né? Então, voltando nessas doses, todos os sistemas orgânicos são gravemente danificados e resulta em colapso neurológico e cardiovascular. Os sintomas da síndrome cerebrovascular são náuseas severas, vômitos geralmente dentro de minutos, diarreia, desorientação, perda da coordenação motora, distresse respiratório, crises convulsivas, coma e óbito. Bom, então, para os sobreviventes, né, tiveram insuficiência do sistema gastrointestinal ou hematopoético, o dano cerebrovascular, a morte é rápida, então não há tempo para essas manifestações. Então, veja, se a pessoa, uma vez estabelecida a síndrome cerebrovascular, não vai haver tempo para a manifestação das outras duas síndromes, que é a hematopoética e a gastrointestinal, né? A síndrome gastrointestinal, então, essa dose para a manifestação dessa síndrome, dose de corpo inteiro, de 10 graus. A morte, o óbito, acontece em 3 a 9 dias. E os sintomas, náuseas, vômitos, diarreia prolongada, anorexia, letargia, desidratação, perda de peso, exaustão e morte, né? Na síndrome gastrointestinal, dessa dose, né, não há relato de nenhum caso que tenha sobrevivido a uma dose maior do que 10 graus, tá? Então, a causa da morte é associada à enteropatia maciça, destruição celular da mucosa pela radiação. A síndrome hematopoética acontece para doses muito baixas. A morte, se ocorrer, ocorre após algumas semanas da exposição por efeito nos órgãos hematopoéticos. Células precursoras mitóticas são esterilizadas pela radiação. Os muito jovens muito idosos tendem a ser mais radiosensíveis que um indivíduo adulto. As fêmeas, em geral, têm maior grau de tolerância à radiação que os homens, né? Sintomas: baixa contagem de elementos sanguíneos, infecção é uma importante causa da morte. Então, da hematopoética, o período latente, o intervalo dos sintomas de depressão dos elementos sanguíneos ocorre dentro de 3 semanas, né? Os sintomas: fadiga, petequias, ulceração bucal, infecções, sangramento, anemia e depressão plaquetária. Mas, né, algo mais dentro da radioterapia, existe um tratamento chamado TBI. Esse tratamento ele tem o objetivo de supressão medular, preparar o paciente para o transplante de medula óssea. Então, geralmente se faz uma irradiação de corpo inteiro para que as células do paciente não recusem
as células que vão ser transplantadas, né? Aumenta as chances do transplante de medula óssea dar certo, né? O TBI é um caso à parte, provavelmente a gente vai ter um módulo de TBI por aqui. Então, agora a gente vai falar sobre a tolerância dos tecidos normais, né? Então, os efeitos agudos e tardios, eles dependem da exposição da radiação, o tipo de tecido irradiado e o tempo de irradiação. Bom, essa exposição à irradiação, ela vai ter duas vertentes, né? Para o tumor, a gente vai ter a chamada resposta terapêutica, né? E para o tecido sadio, a gente vai ter a toxicidade. Então, basicamente, a medicina, ela observa esses preceitos, né? Você tem que curar o paciente, mas também você não pode causar uma toxicidade muito grande que vá resultar em uma péssima qualidade de vida pós-tratamento. Então, tem sempre que observar esse equilíbrio. Bom, a gente tem um exemplo aqui de uma irradiação de pelve, né? Você vê que é uma região, um volume grande, né, de irradiação. Geralmente a gente pode ter combinações de adjuvância ou neoadjuvância, né, que é ou a cirurgia ou a quimioterapia, né. Então, como exemplo de uma irradiação de um tumor de reto, você pode ter como efeito agudo tardio, por exemplo, tumor de reto, você pode ter uma ressecabilidade completa, tá? Ressecabilidade é como se você fizesse uma cirurgia, tirasse o tumor e desse tudo certo, né? Para o tecido sadio que está rodeando ali o reto, nós temos o que? Temos principalmente a bexiga, né? E se a dose de tolerância da bexiga exceder, provavelmente esse paciente vai desenvolver uma disúria como um efeito agudo e uma cistite para efeito crônico, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Não adianta nada você curar o paciente se você vai propiciar uma péssima qualidade de vida para ele, tá? Toxicidade são efeitos indesejáveis produzidos por ação física, química ou biológica no tecido vivo, diretamente relacionada à lesão da célula sadia, que depende da dose, do volume de tratamento, do fracionamento que é aplicado, das propriedades do tecido irradiado. Existem alguns tecidos que são mais tolerantes que outros, tem uns que são bem radiosensíveis, né? Por exemplo, de um tecido, né, que suporta uma dose alta, a gente pode citar, por exemplo, em termos de tolerância, né, a gente pode citar, por exemplo, a pele, né, ou o encéfalo também, tá? Como exemplo de um tecido bastante radiosensível, né, que a gente tem que ter bastante cuidado, são o tecido dos rins, né? Tem uma tolerância muito baixa. E a associação com outros tratamentos, né? Que pode ser quimioterapia, que pode ser uma cirurgia, que pode ser uma imuno, né? Então, o tempo de manifestação para a fita aguda tem até 6 meses, né? Para um subagudo de 6 a 12 meses e um efeito tardio após 12 meses. Então aqui eu tenho uma tabela com alguns exemplos de tolerâncias de dose. Então, para a gente aprender, existe um conceito chamado TD, que é chamado de Tolerance Dose, tá? E esse TD, ele tem 2 números subscritos, tá? Nessa primeira tabela, pode estar um pouco pequeno, mas eu vou falar para vocês. É TD 5/5, tá? Que é a probabilidade de em 5 anos, né, você tem a probabilidade de 5 anos de 5% de desenvolver essa toxicidade, tá? Ao passo que TD 55
essa probabilidade de você desenvolver essa toxicidade em 5 anos aumenta de 5 para 50%. Eu não vou falar todos, mas eu vou escolher um. Por exemplo, o coração. A toxicidade em relação à dose pode ser uma pericardite, né? E a dose de tolerância para 5% em 5 anos é 40 grays. Ao passo que, se você aumentar somente 10 grays, essa probabilidade ela já vai para 50%. Então, por isso que essa dose de tolerância dos tecidos normais ela tem que ser observada com bastante cuidado. Bom, pessoal, então a gente finaliza por aqui a nossa aula de radiobiologia. Eu deixo para vocês 2 QR Codes, tá? Que à esquerda você tem a parte 1 e à direita você tem a parte 2 de um vídeo no YouTube da professora Laís Gama falando sobre os 4, no caso ela fala sobre os 5 R's da radiobiologia. Então é uma complementação, é uma sugestão de vídeo para vocês para se aprofundar um pouco mais no assunto, tá ok? E tem os 2 canais no Instagram, o Educa Radiologia e o Educa Radioterapia. Muito obrigado pela atenção, é isso. Até o próximo módulo.